Olá para vocês, boa tarde. Ainda tá claro, então vou dar boa tarde. Como vocês sabem, nessas reuniões a gente tem refletido pelo livro de Salmos e hoje não seria diferente. Então, hoje nós vamos ler o Salmo 13. Então, abram aí suas Bíblias no Salmo 13. É um salmo curto e acredito que minhas palavras vão ser breves também. Eu não consigo me alongar muito nas coisas, mas amém. O que importa é estar falando da palavra. Então vamos lá. Salmos 13. Diz assim: na minha Bíblia, o títulozinho é Para o Mestre de Música, Salmo Davídico. Em uma outra versão que eu tenho, fala Oração de Fé. Isso daí vai ser importante para a gente no futuro. Então, começando, diz assim: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Então, vou fazer uma oração aqui e vocês concordem comigo. Paizinho, nós te agradecemos por este momento. Nesse momento, eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo esteja agindo através de mim e para que nesse momento o Senhor esteja iluminando essa palavra nos nossos corações, Pai. Que o Senhor esteja me capacitando para que o Teu nome seja lembrado, Senhor. E que essa palavra encontre terra fértil nos nossos corações, Pai. E que nós possamos aprender com ela, ser animados por ela e sair daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Então, o Salmo ele é um pouco triste, né? É uma parada assim meio de uma vibe meio blé, sabe? Dias não tão bons. E por que eu escolhi esse salmo? Porque durante a quarentena teve um momento que eu parei, né, para ler o livro de Salmos, e aí eu li um salmo por dia e tudo mais. E no que eu li o Salmo 13, eu me identifiquei muito. Eu falei, caraca, isso daqui faz muito sentido. E aí, tanto é que, tipo assim, no meio dessas minhas reflexões, eu fiz arte no meu Instagram e fiz texto e que não sei o quê. Mas o Salmo 13 falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar um pouco sobre ele com vocês hoje. Então, vamos lá, começar. Esse é um salmo, né, que mostra, como eu disse, ele é um salmo triste. Ele é um salmo, assim, que Davi estava passando por um momento muito difícil. E a gente consegue saber disso pelo uso da expressão até quando. Ele fala, até quando, Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Essa era uma expressão de angústia, uma expressão de sofrimento. E ela poderia ser lida também como até quando permitirá que esse sofrimento continue. Quando a gente olha aqui, a gente para pensar, né? Cara, o que será que estava acontecendo? O que tinha acontecido para Davi estar tão entristecido, tá tão angustiado? E a verdade é que a gente não sabe qual era o contexto exato, mas o texto dá alguns apontamentos para a gente. Quando ele fala de um inimigo, né, que triunfa, pode trazer um contexto de guerra, de batalha, mas também existe a possibilidade dele estar sofrendo e estar angustiado por causa de alguma doença. Tanto é que ele fala sobre dormir o sono da morte, né? A questão é que tinha alguma coisa que estava afligindo o coração de Davi e ele estava colocando essa aflição diante do Senhor. E eu já comecei me identificando com Davi nesse ponto, de perguntar até quando, Senhor? Eu lembro que no início da pandemia, é, foi lá o que em março e tal. E aí eu ficava pensando, até quando isso vai? Será? E aí eu ficava criando expectativas, né? Não, acho que no meu aniversário já vai dar tudo bem. Meu aniversário era em junho. Aí eu tava, não, no meu aniversário já vai estar tudo bem e tal. E aí o tempo foi passando, 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 e a situação continuou igual, e chegou meu aniversário, e passou meu aniversário, e os dias continuaram, e a gente ainda tá aqui. A gente ainda não sabe até quando isso que a gente está passando vai continuar. Então, essa é uma pergunta que
momentos difíceis, de fato, reverberam no nosso coração. E um ponto que fala também muito sobre essa angústia e sobre esse sofrimento de Davi é o fato de que no primeiro verso ele fala: para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? É, é muito difícil quando a gente já tá triste e a gente tem essa impressão de que o Senhor está distante. A gente se sente esquecido pelo Senhor, a gente se sente longe do favor de Deus e tem esse coração inquieto, entristecido. E a verdade é que no meio dessas situações difíceis, o nosso coração ele é provado. E é nesses momentos que a gente revela um pouco sobre o nosso coração e também sobre a nossa confiança no Senhor. Com relação a isso, eu queria que a gente abrisse em Deuteronômios 8, Deuteronômios capítulo 8, porque esse é um texto em que o Senhor fala um pouquinho para a gente sobre isso. Deuteronômios 8, verso 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se desgastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Aqui a gente vê, né, que é esse contexto de disciplina. A gente sabe que não tinha necessidade do povo passar 40 anos nessa peregrinação, só que o Senhor estava usando deste momento de deserto para ensinar eles, que eles eram um povo de dura serviço, era um povo que não aprendia. E eles tiveram que ficar aí por 40 anos passando por esse perrengue no deserto para reconhecer, para conseguir perceber o agir do Senhor em todas as coisas. E aqui no verso 2, né, fala de que o Senhor conduz eles ao deserto para humilhá-los e pô-los à prova, para conhecer as intenções. Então, é nesse momento que o nosso coração também é sondado e, diante dessas situações, como é que a gente reage? Como é a nossa resposta diante do sofrimento, diante da dificuldade? E a verdade é que quando uma coisa também desafiadora no meio do sofrimento é justamente o tempo. A duração dessas situações são um desafio para a gente. Porque não ter uma perspectiva de fim é algo que torna as coisas muito difíceis. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, Morrer de Tanto Viver, que tem um capítulo que ele fala só sobre o tempo e de quão gracioso é o Senhor por ter nos dado tempo. E aí ele fala ele dá uma ilustração que eu acho muito interessante. Ele fala que, por exemplo, se tiver um corredor que está lá treinando e ele está correndo já há muito tempo e ele está começando a sentir falta de ar e o pulmão está gritando e está tudo se tremendo nele e o técnico está lá, o treinador está lá e ele fala: olha, continua correndo, mas não vai parar nunca, você não vai terminar nunca, continua. Cara, se eu não tenho perspectiva de fim, eu desisto. E aí ele traz essa ilustração de que, no caso do corredor, ele tá cansado, ele tá correndo e ele não sabe quando vai acabar. E não saber quando vai acabar faz com que ele queira parar ali onde ele tá mesmo. Não tem motivo para continuar. E aí, o autor do livro, ele traz aqui um verso, ó, que diz: nós nos fizemos sujos e corruptos, e Deus nos amaldiçoou com a morte, como a mãe amaldiçoa seus filhos cheios de barro com um banho quente. Sua maldição engole a nossa. O tempo marcha conosco até a morte, e juntos eles nos esvaziam as mãos. Mas há um homem ali ao lado do túmulo, coletando toda a nossa sujeira, esvaziando mais que mãos, esvaziando o coração e a mente e a alma. Ele acumula um fardo como ninguém mais. Ele correu sua própria corrida. Embora seja o Filho de Deus, ele caminhou pelo tempo. Por 3 décadas ele correu na direção da morte. E quando a alcançou, pôde dizer que todos os mortais precisavam dizer: está consumado. Esse está consumado para nós é uma grande vitória. A gente saber
de que no meio dessas incertezas que podem nos desanimar, dessas situações adversas que vêm para nos fazer parar, a gente sabe que existe um fim. A gente pode não saber quando, mas a gente pode confiar que, primeiro, o Senhor, ele está conosco e ele passa pelo deserto com a gente. Isso é algo que eu acho muito belo, de que no meio do deserto, por mais que o povo estivesse lá reclamando, por mais que o povo estivesse murmurando, o Senhor permaneceu com eles. O Senhor permaneceu com a nuvem sobre eles durante o dia e o fogo conduzindo eles durante o deserto. Então, a gente vê que no meio dessa situação, Davi, ele fala, né? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas nós temos plena certeza de que não, o Senhor não se esqueceu. E um verso que também fala sobre isso e que eu me emociono toda vez que eu leio, está lá em Isaías, no capítulo 49. Deixa eu abrir aqui para ler. Isaías 49, 49, do 14 ao 16, que diz assim: Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. O Senhor está falando aqui justamente no momento em que o povo estava dizendo: o Senhor nos abandonou. Já era, o Senhor desamparou a gente, acabou tudo. E o Senhor fala: olha, a mãe pode esquecer de amamentar o filho, mas eu não me esquecerei de vocês. Está gravado na palma das minhas mãos e os seus muros estão constantemente diante de mim. Então, nós podemos ter plena certeza de que o Senhor não nos abandonou e de que ele permanece conosco. Outra esperança que nós temos no meio disso tudo é saber que existe um tempo apropriado para todas as coisas. A gente vê lá em Eclesiastes que existe tempo para tudo debaixo do sol. E ele traz contrastes, né? Ele fala: existe tempo de rir, tempo de chorar, existe tempo de abraçar e tempo de soltar, tempo de morrer e tempo de curar. E ele vai trazendo esses contrastes e a vida é cheia desses contrastes, a vida é cheia dessas nuances. E existe tempo apropriado para todas as coisas. Existe tempo apropriado para o que é bom, mas também para o dia mal. Mas a gente tem a certeza de que, no fim, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que esse bem, muitas vezes a gente lê esse versículo e pensa, então, tudo deveria ser bom, tudo deveria estar suave, ser muito legal para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas o versículo, ele vai continuar falando, né? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem maior no meio disso tudo, o bem que é feito para aqueles que o amam, é se parecer mais com o próprio Cristo, porque esse é o nosso essa é a nossa caminhada. Nós queremos nos parecer com o filho e o filho é amado. O filho é aquele em quem o pai se compraz. Então, a gente pode não saber até quando, mas a gente sabe de que nós podemos nos apegar às promessas que o Senhor fez. Nós sabemos que nós temos uma palavra cheia de promessas, cheia de palavras para nos animar no meio da dificuldade e fazer com que nós nos voltemos a Ele com humildade. Porque um erro também é, no meio da dificuldade, a gente se afastar do Senhor, a gente acabar ficando ressentido e perguntar até quando e se irá contra o Senhor e achar o Senhor injusto. Só que a verdade é que a gente precisa entender de que Deus continua sendo Senhor sobre o dia bom e sobre o dia mau. E a gente precisa ir até Ele em ambos. Algo que eu acho muito bonito nas orações de Davi é que ele era sempre muito sincero. Tem momentos que ele tá muito feliz e ele fala dessa felicidade com o Senhor, ele exulta de alegria, ele fala que quer estar todos os dias no templo do Senhor, e tem dias que ele tá, Senhor, eu queria que você matasse meus inimigos, que caísse chuva de pedra em cima de todo mundo, e ele joga assim, sabe? Ele é sincero diante do Senhor. E que nós também possamos ter essa sinceridade, que nós possamos chegar diante do Senhor e expor o nosso coração, expor as nossas frustrações, porque a verdade é que ele já conhece todas elas. Tem um texto que eu escrevi um dia
que ele também fala justamente sobre isso, da gente se fazer conhecido, da gente ir até a luz e deixar que todas essas coisas sejam expostas. Porque a verdade é que o Senhor já conhece ela. E o Senhor já conhecia muito antes da gente fazer, da gente existir. Ele já sabia de cada uma dessas coisas e ainda assim ele não desistiu de nós. Ainda assim ele levou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. E muitas vezes a gente tem medo e a gente tem vergonha de levar as coisas diante do Senhor por achar que ele vai rejeitar, mas ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Ele já falou que está consumado. Então, que nós possamos ter a ousadia de expor o nosso coração diante do Senhor. Lembrando que, como está lá no Salmo 139, não tem como a gente fugir da presença dele. A gente pode ir no mais alto céu, no mais profundo abismo, e ele também está lá. E o Senhor, ele sonda os nossos corações. Então, que no dia mau e também no dia bom nós possamos ir diante do Senhor. E o Salmo aqui, no Salmo 13, depois de fazer todos os questionamentos, de perguntar até quando e até quando, no verso 3, Davi ele vem e fala: olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. No meio disso tudo, Davi também se lembra do Senhor. Ele fala: Senhor, olha para mim, ouve a minha oração, me responde. E essa também é uma postura que a gente tem que ter, de levar as nossas questões diante do Senhor. Eu sou uma pessoa que tem um, um hábito muito ruim, que é de, na maioria das vezes, falar com pessoas antes de falar com o Senhor. E às vezes eu chego diante das pessoas e falo, né? Ei, olha para mim, me escuta, sendo que eu tenho o Senhor para olhar para mim, para me escutar e não somente escutar, mas também responder às nossas orações. Então, que diante desses momentos nós também possamos buscar as respostas do Senhor. E assim como o Davi falou aqui, pedir para que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que nós consigamos enxergar, porque no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, tudo fica muito nublado, tudo fica muito turvo, e a gente não consegue enxergar o adiante, e a gente precisa que os nossos olhos sejam iluminados. A gente precisa da palavra que é luz para os nossos pés, essa luz que ilumina o nosso caminho e nos ajuda a continuar e a permanecer diante do Senhor. E, por fim, depois de tudo isso, Davi, ele vai falar, né? Que até então só foi a bagaceira, só foi tristeza, só foi sofrimento, só foi angústia, e ele expôs isso diante do Senhor, e agora ele fala: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E nisso a gente volta para o nome que eu tinha falado lá no início, que no título, né, desse salmo fala uma oração de fé. E até então a gente só viu questionamento, a gente só viu sofrimento, mas aqui é onde Davi para e reflete, é onde ele se lembra de quem o Senhor é e decide confiar nesse amor. Ele fala, né? Eu confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Então, isso também nos ensina a como nos portar diante do dia mau, que nós possamos confiar no amor, confiar na graça do Senhor. E isso é algo que só é possível que a gente faça se a gente conhece o Senhor a quem a gente serve, se a gente compreende quem Ele é, compreende dos atributos de Deus e sabe que nós podemos confiar nele porque nós sabemos quem Ele é. Nós podemos confiar nesse amor, porque como está lá em 1 João 4, no verso 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É esse amor que nos dá confiança diante do dia mau. É esse amor que se entregou. É esse amor que agiu em primeiro lugar, porque ele nos amou primeiro. E nós podemos confiar nesse amor, porque ele não negou o seu próprio filho por amor a nós, e dirá passar conosco durante o deserto. Ele também fala no Salmo sobre se alegrar e exultar na salvação.
a gente entender de que, apesar do que nós estamos passando, apesar das circunstâncias, apesar dos nossos sentimentos, o Senhor permanece fiel a quem Ele é e às suas promessas. E a gente sabe de que haverá um dia em que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. É a gente saber que, diferentemente do técnico ali do livro Morrer de Tanto Viver, existe um fim. E que essa corrida, ela acaba. E a gente tem garantido um prêmio pelo próprio Cristo que ressuscitou. A gente sabe que a nossa corrida acaba. E por isso nós podemos combater o bom combate, guardar a fé e ir adiante e prosseguir, porque tem fim. E que por mais que nesse mundo a gente esteja assim, se cansando e de que a gente esteja a se deteriorar, cada uma dessas coisas não se comparam à glória que há de vir. É que nem Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que ele fala, né? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É esse o exercício da nossa fé, de fixar os olhos naquilo que nós não vemos, sabendo que está lá, porque o Deus da eternidade colocou lá. E no fim disso tudo, a gente também pode falar, como no versículo 6, que nós queremos cantar ao Senhor pelo bem que ele nos tem feito. Nós queremos reconhecer tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito. Que muitas vezes também durante o dia mal, a gente acaba vendo só o que é mal. A gente acaba enxergando só a nossa dor, só o nosso cansaço, só o nosso desânimo e esquece de parar para notar os cuidados do Senhor nos pequenos detalhes. Esquece de agradecer e de lembrar de cantar ao Senhor pelo bem que ele nos tem feito, de que se nós acordamos, de que se nós respiramos, de que se nós temos o que comer, o que beber, o que vestir, tudo isso é sustento, tudo isso é graça, porque a verdade é que nós não merecemos nada disso. E ainda assim, o Senhor, como um bom pai que é, ele cuida de nós. Então, que no dia mal nós possamos reconhecer a bondade do Pai, reconhecer o seu amor, a sua graça, o seu sustento e o seu cuidado. E lembrar de que não são esses momentos ruins que definem a nossa carreira, mas sim o autor e consumador da nossa fé, aquele que já venceu, aquele que já conquistou a coroa para nós. Então, agora, o título do salmo faz sentido. De fato, é uma oração de fé. É uma oração que entende que o Senhor é aquele que se compadece dos seus filhos. E algo que eu acho impressionante, que me encanta também, é quando fala lá em Hebreus de que Jesus, nós temos em Jesus um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, ele se compadece de nós. E essa que é a beleza de Deus ter sido feito homem, de Deus se fazer homem, porque se não fosse assim, a gente poderia falar, mas o Senhor é Deus, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe. Mas a verdade é que ele sabe. Ele não só sabe, como ele foi além. E ele pagou por aquilo que nós não tínhamos condições de pagar. Então, essa é a fé. Essa é a fé que entende que nós estamos com esse Deus e de que esse Deus que é bom passa pelo deserto conosco e nos dá uma saída. Quando a gente está passando por um momento difícil, muitas vezes quando a gente conversa com alguém, a reação das pessoas é falar que vai passar. Acaba se tornando até um clichê de tipo, vai ficar tudo bem, já já passa. E a verdade é que dependendo do que for, esse já já pode demorar um pouco. E a verdade é que às vezes esse já já pode não ser para aqui. Mas nós sabemos e temos e nos apegamos à esperança de que esse logo ali é a volta de Cristo. Esse logo ali é quando chegará esse dia em que todas as coisas serão passadas, em que ele vai fazer todas as coisas novas. E que isso traga esperança para o nosso coração nesses dias. Por mais que nós não saibamos até quando, que nós possamos reafirmar a nossa fé e colocar os nossos olhos naquilo que não vemos, porque sabemos que o Senhor está lá. Então, é isso que eu queria trazer de reflexão hoje. Paizinho, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, nós te agradecemos pelo teu sustento, Pai, porque
Em ti nós temos Deus conosco. E não somente isso, mas nós também temos em nós o teu Espírito Santo que habita em nós, que nos consola, que nos auxilia, que nos anima e que nos ajuda a permanecer com os olhos fixos em Cristo. E que mesmo diante do dia mal, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições, nós temos plena confiança de que vai passar e de que um dia nós estaremos juntos de ti, Senhor. E esse é o anseio do nosso coração, estar junto contigo, Pai. Eu oro para que o Senhor esteja animando os nossos corações e que o Senhor nos ajude a pôr as expectativas em Ti, Senhor. A pôr a nossa esperança em Ti, porque assim nós não seremos frustrados. Que no dia mal nós possamos nos apegar às Suas promessas e nos lembrar de que o Senhor é Deus sobre o dia bom e sobre o dia mal. E que no meio disso tudo nós possamos colocar a nossa confiança no Teu amor, que nós possamos nos alegrar na salvação que o Senhor nos deu através de Cristo e que nós possamos contar as bênçãos, lembrando que em todo momento o Senhor cuida de nós, Paizinho. Eu oro para que essa palavra esteja no nosso coração e que nós possamos refletir nela, não só hoje, mas que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar, Pai. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.